pessoal, agora vamos começar então a utilizar o P5. Então nós vamos começar com o exemplo, né? A gente quer fazer um circuito que seja circuito sério. Então vamos lá. Primeira coisa, essa área de trabalho do P5. Vamos clicar em novo. Então começamos uma área nova. Nessa parte de baixo nós temos um lugar, quando a gente simular, tiver algum erro ou tiver alguma chamada de atenção, alguma coisa que não está totalmente 100%, vai mostrar aqui. Aqui é a livraria, então onde tem os elementos, tem vários componentes, resistor, capacitor, banco de capacitor, reostato, módulos, né, para eletrônica de potência, módulos parte de mecânica, motores trifásicos, tá vendo? Motor CC, tem todos os elementos. Bom, parte dos elementos principais e normalmente mais usados, eles estão nessa barra aqui embaixo também, né? Como resistência, terra, capacitor, diodo, vou pegar aqui, por exemplo, voltímetro, amperímetro, osciloscópio, entre outros, ok? Fonte. Então vamos pegar, por exemplo, a fonte. Posso pegar a fonte aqui, né? Ou posso buscar a fonte aqui. Então como é que é a fonte? A fonte é source. Então vamos entender aqui. Nós temos os circuitos de potência, controle, outros, fontes. Temos fonte de tensão e temos fonte de corrente, né? Então, fonte de tensão, temos vários tipos de fonte de tensão. Fonte de tensão CC, formato de bateria, fonte senoidal. Essa aqui é fonte senoidal. Peguei ela. Ó, essa fonte CC. Se eu quiser soltar, eu coloco aqui. Fonte senoidal. Se eu quiser soltar, usar, eu coloco lá. Então tem onda quadrada, triangular, trifásico, e vai para ali afora. Ok? Fonte controlada, de tensão, de corrente, e vai para ele. Muito bem, então vamos nos ater ao nosso circuito. Nosso circuito tem uma fonte de tensão alternada de 30 volts de pico, então não vamos precisar dessa. Então vamos deletar. Vou precisar de uma só, então vamos deletar. Se eu clicar duas vezes, eu coloco o parâmetro que eu quero. Então vou nomear essa daqui como fonte de tensão VE. Vou marcar para aparecer lá na tela. Vou colocar aqui o valor, são 30 volts. Eu posso colocar a letra V? Posso. Então repare, 30 volts de amplitude, né, de pico. E vou marcar para aparecer na tela. Se eu quiser o valor dela RMS, eu tenho que colocar aqui o valor dividido por raiz, multiplicado por raiz de 2. Tá? Então, se eu quero lá que a fonte tenha 127 volts, eu tenho que digitar aqui RMS, eu tenho que colocar aqui de 180 volts. Ela é de 60 Hz, então eu posso colocar HZ, que não significa múltiplos. Então aqui eu não posso colocar, quer dizer, eu posso colocar, mas significa número. Por exemplo, M minúsculo, U, M maiúsculo, G, V, H e Z não significa múltiplo. Então eu posso colocar, vou marcar para ficar na tela. Então aqui, ó, eu gosto sempre de colocar os parâmetros de forma organizada. Tipo, primeiro vem o título do componente, o valor do componente e o outro parâmetro do componente, né? Gosto de colocar aqui não muitos, eu gosto só os principais. Eu preciso agora de dois resistores. Eu posso vir aqui e procurar o resistor, por exemplo, aqui está o resistor, né? E trazer aqui. Eu quero colocar ele, mas ele tem que rodar. Então eu posso rodar ele clicando com o botão
da direita. Ah, mas esse aqui eu já coloquei. Então eu venho aqui, marco ele e giro ele, ó. Tá? Girei esse componente. Vou marcar os dois componentes. Eu quero inverter na vertical. Inverteu. Eu quero inverter na horizontal. Inverteu. Ok? Então posso fazer a mudança de posição dos componentes. Esse aqui, por exemplo, é o R1. Eu quero ele aqui como R1. Mas se eu quisesse ele como R1 na parte de baixo, eu inverto aqui para não precisar ficar renomeando ele. O R1 apareceu embaixo. Ah, mas eu não quero inverter e quero renomear. Eu quero que esse aqui seja R2. É só colocar R2. R2, vou marcar para ele aparecer lá. Esse meu R2 vai ser de 20 ohms. Vou colocar para aparecer lá também. Esse aqui é o R1. R1. Vou colocar para ele aparecer lá. E ele é de 10 ohms. Tá, legal. Ah, eu quero medir a tensão e a corrente nesse elemento. Eu simplesmente posso colocar aqui, ó, flag igual a 1. Né? Flag igual a 1. Ele vai passar a medir a tensão e corrente nesse elemento. Vou fazer a mesma coisa nesse aqui. 1 e 1. Tá com meus parâmetros. Eu quero ligar esse aqui e vou colocar um amperímetro. Então vou buscar aqui um amperímetro, colocar aqui para medir corrente, né? Vou ligar o circuito. Liguei o circuito. Vou ajeitar os parâmetros. Então esse aqui é R1, esse aqui é 10 ohms, esse aqui é R2, 20 ohms. Bom, repare que a bolinha aqui, ó, ela ficou para baixo, tá? Essa bolinha aqui está para cima, essa também está para cima. O que significa essa bolinha? Significa que exatamente no semiciclo positivo, ou seja, quando essa fonte aqui no instante que ela for positiva, a corrente vai circular nesse sentido. Que ele vai entrar na bolinha aqui, então esse amperímetro, ele está na posição certa, porque a corrente vai sair aqui no positivo da fonte e vai entrar no positivo do amperímetro, no instante que a fonte é positiva. No resistor, ele está virado. Então, eu tenho duas opções. Eu posso girar ele aqui, né? Virar ele, mas no resistor a corrente não faz diferença. Vamos colocar na posição certa. Vamos colocar na posição certa. Tá. Agora a bolinha está para cima. Vamos ajeitar de novo. Então, eu posso colocar. Posso levar os dois juntos, se eu quiser. Sem problema nenhum. Então, repare, quando está com essa bolinha e ela não, ou ela está branca, porque não foi ligada, eu tenho que ligar. A bolinha está preta, significa que tem uma ligação aí. Aqui a bolinha está branca, significa que ela não está ligada esse pedaço do fio. Então vou deletar esse pedaço do fio que está sobrando. Vou deletar o pedaço do fio que está sobrando. Bom, agora eu quero medir com aparelho. Então eu quero um voltímetro para medir a tensão. Então vou clicar com o botão da direita. Repare a bolinha para cima para ficar positivo com a fonte. Aqui também. Vou ligar um voltímetro. Vou ligar o outro voltímetro e ver o nome deles. Esse aqui chama VP1, tá? Mas eu não quero VP1, quero V1, por exemplo. Eu posso mudar sem problema nenhum. Esse aqui, VP2, vou colocar para aparecer lá também, tá? VP2. Esse amperímetro, I1, pode ser I1 ou simplesmente eu posso colocar I, né? Ok? Sem problema. Ah, bom, existe outra forma de medir também a tensão.
por exemplo, usando esse voltímetro aqui, né? Repare, esse voltímetro ele só tem um terminal. Mas como é que vai medir só com um terminal? O voltímetro, amperímetro tem que ter dois fios, positivo e negativo, fase neutro. Esse cara aqui, para ele funcionar e medir corretamente, eu tenho que colocar um terra. Então, muito cuidado ao usar esse voltímetro de ponto único. Ele precisa de terra. Se tiver um circuito que tiver isolamento, você tem que tomar cuidado. Esses dois aqui, não. Esse voltímetro aqui, ele é diferencial. Ele não precisa desse terra. Ok? Muito bem. Então, aqui eu tenho o meu circuito. Esse meu circuito tem uma fonte, um resistor R1 em série com o resistor R2. Tem um voltímetro V1 medindo a tensão em cima do R1. Tem um multímetro VP2 medindo a tensão em cima do R2, tem um amperímetro medindo a corrente no circuito. E tem um voltímetro, deixa eu ver o nome dele, V1. Esse aqui é um V1 que está medindo a tensão em cima da fonte. Eu vou dar o nome dele de VE. Então, VE é esse voltímetro. Vou colocar para aparecer ali. Muito bem, então está aí meu circuito. Esse circuito está aqui montado. E aqui está a biblioteca. Bom, então vamos falar da biblioteca. Eu não quero ficar olhando para essa biblioteca aqui agora, porque meu circuito está pronto e eu não vou acrescentar nada nela. Os componentes que eu preciso estão aqui embaixo. Então eu posso vir aqui e remover. Aí apareceu aqui o nome do meu circuito, né? E aqui aparecem os parâmetros do meu circuito, olha lá. Tá? Então, isso aqui são os gráficos que eu vou poder ver quando eu rodar o meu circuito, minha simulação. E aqui eu vou ter a quantidade de componentes que eu estou colocando aqui no meu circuito. Né? À medida que eu for colocando outros componentes aqui, ele vai aparecendo aqui, principalmente os componentes tipo circuito integrado. Vamos rodar. Para rodar, eu venho aqui nesse botão, ou, como está mostrando embaixo, aí eu posso rodar usando o F8. Então, vamos rodar. Está aí meu gráfico. Que gráfico é esse? Na verdade, esse gráfico é o VP1. Mas, se ele não tivesse aparecido, por exemplo, apagar aqui. Vou tirar ele. Remover. Pronto, não tem nada. Se eu quiser ver um gráfico, tá aí, 2 gráficos. Então aqui, aí ele já me pergunta quais gráficos você quer ver, né? Eu quero ver o I. Ok. Então apareceu o I. Nesse aqui, eu vou clicar 2 vezes. Então, double clique para adicionar a curva. Não, quero ver o E. Lá de cima. Tá, legal, mas não tá legal, porque eu esperava ver uma senoide. Então, como é que eu vou ver a senoide? Só tem de 0 a 10 milissegundos. Minha senoide é 60 Hz. E senoide de 60 Hz são 16 milissegundos. Eu quero ver pelo menos 3 ciclos. Então, 16 milissegundos vezes 3, 48 milissegundos. Então, vou botar 50 milissegundos. Mas onde que eu ponho? Então, eu tenho um parâmetro que você vem aqui, ó, no Simulation Control, né, que é um reloginho. Quando eu soltar esse reloginho, ele abre aqui, ó, os parâmetros que eu vou poder usar no meu circuito. Então, a primeira coisa que eu tenho que definir é o Total Time. Total Time é o tempo total que ele vai fazer a simulação. Eu vou colocar, aqui está 10 milissegundos, como estava lá no gráfico. Eu vou colocar aqui 50 milissegundos. E quero que ele comece a fazer o gráfico a partir de 5 milissegundos. 5 milissegundos. Tá? Então, isso aqui significa 50 milissegundos. Repare que o que separa aqui é ponto, não é vírgula. Né? E vou fazer minha simulação. Bom, para eu fazer minha simulação, já tem lá os parâmetros que eu quero. No entanto, olha só, vamos entender o que significa esse carinha aqui. O print step
significa que cada ponto que ele calcular, ele vai plotar na tela. Imagina que eu, por algum motivo, que eu vou explicar, ele precisa de a cada 2 pontos que ele calcular, ele desenha só um na tela. Né? Quer ver? Vamos fazer o teste. Então aqui eu tenho de 5 milissegundos até 50 milissegundos. E time step é o passo que ele vai fazer as contas. Então ele vai fazer a conta a partir do 0, né? Depois 1 vezes 10 a menos 5 faz outra conta, 1 vezes 10 a mais 1 vezes 10 a menos 5 outra conta, depois mais 1 vezes 10 a menos 5 outra conta. A partir de 5 milissegundos ele começa a plotar na tela e vai de passo em passo, cada passo é de 1 vezes 10 a menos 5 segundos até 50 milissegundos. Então vamos ver isso acontecendo. Vamos rodar. Tá aí. Ele começou aqui de 5 milissegundos, né, e foi até 50 milissegundos. E desenhou todos os passos. Quantos pontos ele colocou aqui na curva? Vamos fazer a conta então. Olha lá. Clicar 2 vezes no reloginho para a gente poder ver. Vamos abrir aqui uma calculadora para fazer a conta. Né? Eu tenho aqui o total 0,05. De novo. 0,05 menos 0,005. 45 milissegundos. Né? Bom, esse tempo aqui, esse tempo time step aqui, é o tempo que ele levou entre cada passo. Então, dividido por vezes 10, dividido por 0, ops, não está certo. Então, 0,0000, 4 zeros, 1. 1 vezes 10 a menos 5. Isso aqui é igual a 4.500 pontos. Né? Então, aqui ele tem 4.500 pontos. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a limitação dele é 6.000 pontos. Então, vamos colocar aqui que eu quero 12.000 pontos. 10.000 pontos, por exemplo. Então, vamos colocar a partir de 0. Eu quero que ele desenhe a partir de 0. Quero que ele faça a conta com 10.000 pontos. Então aqui eu tenho 5.000 pontos, que é 50 milissegundos, dividido por 10 a menos... Olha lá, vamos fazer a conta lá. 0,05 menos 0, né, dividido por 0,00001. Tem 5.000 pontos. Né? Então, se eu passar agora para 10 a 6, o que eu tenho aqui na minha calculadora? Eu tenho 0,05 dividido por 0,1, 2, 3, 4, 5, 10 a menos 6. Eu tenho 50.000 pontos. Exagerei. Não preciso disso tudo. Eu quero 12. Então, 12 é 0,05 dividido por 12 mil. 1, 2, 3, 12.000. 4,2 vezes 10 a menos 6. Então, 4,2 vezes 10 a menos 6. Ok? Então 12.000 pontos. Então quando eu rodar, ele vai me avisar lá. Problema aí, o número de pontos excedeu a quantidade de 6.000. Né? Então ele vai deixar de fazer? Não, ele fez. Mas como é que ele fez? Ele começou do zero? Começou do zero, mas foi até quando? Até atingiu os 6.000. Olha lá. Parou aqui nos 25 milissegundos. Não conseguiu chegar até o que eu queria, que era 50. E aí, como é que faz?
Bom, então tem um jeito, o fabricante deixou aqui o esquema desse print step aqui, ó, para fazer o seguinte, olha, a cada 2 pontos que ele calcular, ele vai desenhar só um na tela, ou seja, o cálculo vai ficar preciso para esse ponto, ou seja, a medida é certa para esse ponto que eu estou querendo ver, né? Mas eu vou ver só 6.000, né? Então agora eu vou rodar para a gente ver lá. Então ele desenhou agora o que eu quero, de 0 até 50, calculou os 12.000 pontos, né, que eu queria, mas colocou só 6.000 na tela, né? Então para isso é que serve o reloginho.